Irmãos, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu quero desde já informar aos irmãos que a reunião que o pastor Messias havia marcado com toda a igreja foi cancelada. E o motivo por que o pastor Messias não pôde estar aqui é porque, como vocês sabem, a irmã Norma esteve hospitalizada alguns dias atrás, com problemas acho que no coração, e o pastor Messias decidiu, por bem, de acompanhá-la até o Brasil para ela fazer os seus exames no Brasil. Chegando no Brasil, ela precisou fazer mais exames do que o esperado, e aí o pastor decidiu ficar com ela até o final dos exames. Eu acho que amanhã de manhã ela ainda tem um exame para fazer. Então, eles vão estar fazendo o exame amanhã pela manhã e eu acho que eles já retornam amanhã para estar aqui de volta no domingo. Então, o pastor pediu para que nós dessemos o aviso aos irmãos que a reunião foi cancelada por este motivo e ele solicitou que nós estivéssemos dando continuidade obrigado, querido, à nossa série de estudos na carta aos Gálatas. Então, há um ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? Após o serviço, nós vamos estar tendo a vigília. A vigília não foi cancelada, tá? A vigília continua. Mas a reunião, o pastor Messias falou que ele, quando voltar, ele estabelece uma outra data para ser feita a reunião administrativa com toda a igreja. Eu peço desculpas pelo inconveniente. Eu sei que alguns irmãos fizeram um sacrifício para estar aqui, porque o pastor Messias falou que era algo, entre aspas, mandatório para toda a igreja, e eu sei que alguns irmãos fizeram realmente o sacrifício para estar aqui, mas entendam que foi um motivo maior. Por favor, procurem entender isso. Depois o pastor Messias se justifica com vocês. Bom? Então vamos para a palavra de Deus, Gálatas capítulo de número 6, nós vamos estar nesta noite dando continuidade ao nosso estudo da palavra de Deus. Nós estamos já há alguns meses estudando a carta de Paulo aos Gálatas e chegamos no capítulo 6, já vimos a primeira parte do capítulo 6, que foi dos versículos 1 a 5, e hoje eu quero me deter em Gálatas capítulo 6, do versículo de número 6 ao versículo de número 10. Vamos ler a palavra de Deus? Acompanhe aí na sua Bíblia, no seu iPad, no seu telefone, onde você tiver a palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, versículos de número 6 ao versículo 10, Paulo escreve e diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens. Paulo está falando aqui da igreja, tá? Com aquele que o instrui, com aquele que o ensina, com aquele que o exorta. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Senhor, é a tua palavra, e nós pedimos nesta noite o teu Espírito Santo, a iluminação do texto sagrado, que o Senhor possa falar conosco de uma maneira clara, audível, que nós venhamos a absorver o conteúdo da tua palavra
e que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento e abrir os olhos de nossos corações para que venhamos realmente a compreender a profundidade do texto sagrado. Nós te louvamos, te damos toda a glória, toda a honra, em nome de Jesus. Amém. Então já fazem alguns meses que nós estamos nessa jornada, estudando a carta aos Gálatas. Os irmãos já estão bem inteirados do contexto em que a carta foi escrita, mas eu vou só dar uma pincelada muito breve para a gente poder entrar na linha de raciocínio aqui do capítulo 6. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele escreveu com um único propósito, aliás, vários propósitos, mas um propósito principal. O propósito principal foi o de combater um ensino herético que havia surgido na região da Galácia, onde missionários judeus haviam aparecido na região da Galácia, ensinando que a salvação ela era mediante a fé em Cristo, mais a observância das obras da lei de Moisés. Então, Paulo havia estabelecido as igrejas na Galácia, e as igrejas foram estabelecidas debaixo de uma pregação. A pregação de Paulo era que o homem ele era justificado unicamente através da fé, sem as obras da lei. Os missionários judeus, após a partida de Paulo, começaram a ensinar que os homens eram justificados pela fé, mais a observância da lei. Então Paulo toma conhecimento disso e ele escreve esta carta para combater este ensino herético, que afeta uma doutrina fundamental, indiscutível, inegociável do cristianismo. Eu expliquei aqui que na fé cristã existem pontos que nós podemos discordar. Estes pontos de discordância, eles nos dão espaço para discutirmos, nos dão espaço para termos as nossas próprias opiniões, mas existem pontos nas Escrituras que são pontos inegociáveis e indiscutíveis. Um exemplo de um ponto discutível, por exemplo, nas Escrituras, é a questão do batismo. Vocês vão perceber que existem irmãos que creem que o batismo deve ser por imersão, ou seja, o sujeito tem que ser mergulhado totalmente debaixo da água e depois tem que ser retirado da água. Já existem irmãos que acreditam que o batismo deve ser por aspersão. Então simplesmente você pega a água e você borrifa a água sobre o camarada e ele está batizado. Existem irmãos que vão defender o batismo infantil. Os irmãos presbiterianos defendem o batismo infantil. Nós que somos assembleianos não defendemos o batismo infantil. Nós apresentamos as crianças no templo, porque nós entendemos que criança não tem ainda consciência do que é pecado. Não é que a criança não tenha pecado, é que a criança não tem consciência do pecado. Então, por isso, nós apresentamos e não batizamos. Existem diferenças também na questão soteriológica. Por exemplo, existem irmãos que acreditam que o homem possui livre-arbítrio e, por isso, é ele quem escolhe Jesus. Já existem irmãos que acreditam que o homem não tem livre-arbítrio, mas tem livre agência, e que não é ele que escolhe Jesus, mas é Jesus quem o escolhe. Então, são pontos que nós podemos discutir, discordar, mas isso não afeta a nossa irmandade, isso não afeta a nossa salvação. Mas existem pontos nas Escrituras que são indiscutíveis. Este aqui é um deles. A salvação mediante a fé em Cristo Jesus apenas é um ponto inegociável e indiscutível. Então, por isso que Paulo escreve com tanta veemência, tentando defender essa doutrina que estava sendo atacada naquela época na região da Galácia. Então, Paulo vem escrevendo, ele vem defendendo o seu ministério apostólico, ele vem defendendo que ele é um apóstolo de Cristo Jesus, e ele vem mostrando a ineficácia da lei em salvar o homem, dizendo que a lei foi dada simplesmente para apontar o pecado que havia no homem, mas que nunca foi plano de Deus salvar o homem através da observância da lei de Moisés. Sempre foi propósito de Deus salvar o homem mediante a fé em Cristo Jesus. E isto foi demonstrado desde o princípio, quando Deus fez a sua aliança com Abraão. E lá, com Abraão, ele já estabeleceu
o elemento fé como base para que a sua bênção alcançasse os seus descendentes. No capítulo de número 5, Paulo ele entra já numa questão mais prática da sua carta, e ele fala sobre a questão da liberdade cristã. Ele vai falar sobre a liberdade cristã, ele vai falar sobre as obras da carne em contraste com o fruto do Espírito. No capítulo 6, na parte primária do capítulo 6, que foi a parte que nós estudamos na semana retrasada, Paulo ele vai orientar os irmãos a como tratar um irmão que é acometido em um estado de pecado, ou seja, o irmão que não planejou pecar, mas porque a carne é fraca, ele caiu no pecado, e como é que a igreja deve tratar esse irmão. Paulo vai dizer, no capítulo 6, versículo 1, que se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, aí ele diz, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, e aí ele fala, olhando por ti mesmo para que não sejais também tentado. No versículo 2, Paulo diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é, amai-vos uns aos outros, como eu também vos. Esta é a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Aqui no versículo 6, a partir do versículo 6, Paulo vai tratar sobre a questão da semeadura e da colheita. Da semeadura e da colheita. E ele diz o seguinte no versículo 6, olha só. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ao que é que Paulo está se referindo aqui? Está se referindo ao sustento que as igrejas da Galácia deveriam dar àqueles que repartem a palavra, ou que repartiam a palavra com eles. Ou seja, Paulo está falando aqui de uma questão de sustento ministerial. Sobre isso que Paulo está tratando. Ele fala aqui no versículo de número 6. E o que é instruído na palavra, ou seja, a igreja que era instruída na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, Paulo está ensinando a igreja de que aqueles que ensinavam nas igrejas da Galácia, que instruíam, que eram mestres, que eram professores, que exerciam o ministério do ensino, eles deveriam receber da igreja uma contribuição, uma ajuda. Paulo diz que os irmãos deveriam repartir com eles de todos os seus bens. Então, o que Paulo está tratando aqui é a questão do sustento daquele que reparte ou que exerce o dom da palavra. Ok? Sobre isso que Paulo está falando aqui. O foco aqui da ideia está no suporte financeiro para aquele que reparte a palavra. E esse é um assunto um pouco complicado para a gente tratar hoje, nos dias de hoje, porque no meio dos pastores, dos missionários, dos evangelistas, surgiram vários mercenários. E hoje em dia, essa questão, quando você diz que a igreja tem que sustentar e tem que semear no ministério de alguém que reparte a palavra, isto já soa como picaretagem. Fala assim, lá vem um pastor agora, mais uma vez, dizendo que a igreja tem que sustentar o cara que não quer trabalhar, né? O cara que prestou vestibular para medicina, não passou, prestou vestibular para advocacia, não passou, e aí tentou abrir um business, não conseguiu e por último decidiu ser pastor. E agora ele é pastor, e ele agora é pastor itinerante, ele quer agora viver da oferta. Essa não é a ideia, tá? O sustento ministerial é algo bíblico, e a gente não pode negar esse ensino, esse pilar do ensino cristão. A Bíblia ensina que o obreiro ele é digno do seu salário.
Estou falando aqui de obreiros sérios, pastores sérios, mestres sérios, missionários sérios. Não estou falando aqui de picaretas do mundo da fé e nem de artistas do mundo gospel. Esses recebem de uma outra forma. Esses recebem fazendo seus shows, são artistas, recebem fazendo os seus shows e suas apresentações. Não tenho nada contra quem faz show, desde que não misture show com culto. Quando você separa os dois, beleza, você faz o seu show, você cobra quanto você quiser para fazer o seu show. Agora, no culto é diferente. Tem que haver uma separação entre show e culto, tá? Então, Paulo está falando aqui justamente sobre isso. O foco aqui está na ideia do suporte financeiro. Paulo instrui os Gálatas a recompensar financeiramente aqueles que se dedicavam no ensino da palavra. No Antigo Testamento, nós tínhamos o exemplo da tribo de Levi. Os irmãos sabem que Israel, ele era composto por 12 tribos, ok? Dessas 12 tribos, Deus, ele havia estabelecido que uma tribo, ela não trabalharia e ela não tomaria possessão nenhuma de nenhuma terra. Essa tribo, escolhida por Deus, foi a tribo de Levi. Da tribo de Levi, Deus escolheu os seus sacerdotes, os seus levitas, e eles trabalhariam unicamente e exclusivamente no que dizia respeito ao culto cerimonial. Então, o levita, se você nascesse naquela época e você nascesse na tribo de Gade, por exemplo, você podia ser sapateiro, você podia ser qualquer coisa. Se você nascesse na tribo de Benjamim, você podia ser construtor, você podia ser qualquer coisa. Mas se você nascesse na tribo de Levi, você tinha que servir no templo, você tinha que servir no tabernáculo, você tinha que servir em alguma coisa relacionada ao culto cerimonial do Antigo Testamento. Então, o levita, muito contrário do que a gente pensa, e quando a gente fala de levita, a gente logo pensa naquele camarada que ficava o dia todo dedilhando a sua harpa, né, tocando o seu instrumento de corda, cantando, salmodiando. Essa é a ideia do levita. Muito diferente do que a gente pensa, o levita no Antigo Testamento, ele era responsável para ajudar o sacerdote a limpar os sacrifícios, ou seja, chegava o animal para ser sacrificado. O levita, junto com o sacerdote, tinha que inspecionar o animal para ver se o animal realmente era aceitável. O levita tinha que ajudar o sacerdote a passar a faca no animal, tirar o sangue do animal, abrir o animal, tirar a gordura, fazer os cortes corretos, separar o que era para ser sacrificado do que pertencia ao sacerdote, limpar todo aquele sangue, limpar toda aquela gordura, jogar fora, tudo isso. E quando dava tempo, o levita cantava. Não tinha tempo, tá? Se desse tempo, o levita cantava. Mas na maioria das vezes o seu trabalho diário era ocupado com as questões do templo. Então, no Antigo Testamento, essa tribo foi separada por Deus e Deus disse: eles vão receber e eles vão viver das ofertas que as demais tribos vão trazer ao tabernáculo e à casa do Senhor. Então, o sacerdote recebia das demais tribos. As demais tribos traziam as suas ofertas e os seus sacrifícios. Uma parte do sacrifício pertencia ao sacerdote e a outra parte do sacrifício era oferecida a Deus. Okay? Era assim que era o sustento dos levitas no Antigo Testamento. Levítico capítulo 10, versículos 13 a 15, institui que o sacerdote podia comer livremente da parte que lhe pertencia. Ele não podia comer da parte que era de Deus, mas da parte que lhe pertencia, ele podia comer. O problema de Deus com os filhos de Samuel, Hofni e Finéias, de Eli, desculpa, era que justamente quando se traziam os sacrifícios, eles roubavam a parte que era de Deus e comiam juntamente com a parte que era deles. Não era que eles não podiam comer, porque eles eram sacerdotes. Eles não podiam comer a parte que era de Deus, eles podiam comer a parte que era deles. Mas a Bíblia diz que eles pegavam o garfo e metiam o garfo e pegavam o sacrifício inteiro.
né? Então Deus disse assim: eu vou matar os seus filhos, Elias. Se você não discipliná-los, eu vou matar os seus filhos e eu vou tirar o sacerdócio de você. E foi justamente isso que aconteceu. Então Levíticos capítulo 10, versículos 13 a 15, diz que o sacerdote podia comer desse sacrifício que era dado, levado ao tabernáculo ou ao templo. Números capítulo 18 vai dizer que os sacerdotes também, eles podiam receber em alguns casos ofertas e primícias, ofertas especiais, ok? Então no Antigo Testamento Deus havia separado essa tribo e Deus disse: essa tribo vai ser diferente, eles vão ser sustentados pelas ofertas das demais tribos do povo de Israel, porque eles vão estar envolvidos com aquilo que é cerimonial, eles vão estar envolvidos com o meu culto, então eles precisam de tempo para se dedicar ao meu culto. Já imaginou o trabalhaço que dava? Imagina só, no dia que Salomão ofereceu aquele pequeno sacrifício de, eu acho que foram 42 mil bois, e não podia matar tudo de uma vez, tinha que matar um a um, você não podia matar por grupos, você tinha que matar cada boi, cortar o boi, depois os levitas tinham que limpar aquilo tudo. Era um trabalho incessante, não acabava. Então Deus disse: bem, vocês vão focar no meu culto, focar no que é cerimonial, então, e eu vou sustentar vocês de uma outra forma. As tribos vão sustentar vocês, para que o meu culto ele sempre ande, para que sempre tenham levitas, para que o levita não fique preocupado com o secular e com o cerimonial. Para que o levita não fique preocupado com o secular e com o cerimonial. Ok? Para que o levita se dedique unicamente ao cerimonial e não se preocupe com o que é secular. No secular se preocupam as outras 11 tribos. E eu vou abrir a porta para as outras 11 tribos, eu vou abençoar as 11 tribos, eles vão trazer os sacrifícios e vão abençoar a minha casa e vão abençoar a tribo de Levi. Então era assim que era feito no Antigo Testamento. No começo da igreja primitiva, a Bíblia diz que os primeiros discípulos, eles venderam tudo o que eles tinham e eles trouxeram o valor de suas posses e depositaram aos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O que dá a entender que os apóstolos, no princípio do seu ministério, eles também participaram e receberam daquela oferta que era trazida pelos demais cristãos. Então, hoje a gente tem uma grande luta com a questão do dízimo. Na época da igreja primitiva, era tudo, não era o dízimo, era tudo. Então, era bem mais complicado, né? Se você tivesse, naquela época, uma boa casa, não era obrigatório, era voluntário. É aqui que a gente tem que estabelecer a diferença. Não era obrigatório. O problema de Ananias e Safira terem morrido por haverem mentido é porque eles não eram obrigados a vender a sua propriedade. Mas quando eles venderam a propriedade e eles retiveram uma parte do dinheiro e disseram aos apóstolos que estavam dando tudo o que eles tinham, eles mentiram. Pedro diz: não era obrigado você ter vendido. Você podia optar não ter vendido e ficar com o que é seu. Tá bom, estaria vivinho, Ananias e Safira. Mas porque não fizeram, mentiram ao Espírito Santo, morreram, foram disciplinados pelo Senhor. Então, no começo da igreja, havia essa prática da igreja, dos irmãos venderem as suas propriedades, e aí os apóstolos distribuíam para que não houvesse necessidade entre os irmãos. Não houvesse necessidade entre os irmãos. Vocês têm que entender que, naquela época, quando você se entregava a Cristo, pela perseguição que havia no governo, você provavelmente não poderia mais exercer a sua profissão. Então você não podia trabalhar livremente no mercado depois de ter se entregado a Cristo, porque você ia ser morto. Então aqueles irmãos viviam em uma constante fuga. Muitos deles perderam suas famílias e seus trabalhos, não podiam exercer suas profissões,
Então, uma ideia que eles tiveram foi essa: os irmãos vendem as suas propriedades e nós repartimos entre todos nós para que todo mundo tenha o que comer. Quando a gente vai para o Novo Testamento mais para frente, nós vemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá. Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 9, do direito dos apóstolos em receberem ofertas pelo serviço que eles prestavam às igrejas como missionários. Tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Paulo fala sobre o direito dos apóstolos de receberem ofertas pelos serviços que eles haviam prestado às igrejas como missionários. Ele diz o seguinte, Paulo escrevendo, ele pergunta: não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Claro que Paulo pergunta e a resposta é sim. Ele está fazendo aqui perguntas retóricas. Ele pergunta e a resposta é sim. Se eu não sou apóstolo para os outros, porque muitos falavam que Paulo realmente não era um verdadeiro apóstolo, ao menos para vós, para os irmãos da igreja de Corinto, eu sou. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, vocês são a prova de que eu sou realmente apóstolo de Cristo. O fato de vocês hoje estarem convertidos a Jesus e viverem para Cristo é o selo do meu apostolado. É um carimbo de Deus de que realmente eu fui chamado para fazer o que faço. Aí ele diz assim: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Versículo 4. Não temos nós direito de comer e de beber? Ou seja, não temos nós, apóstolos, direito de comer e de beber? A resposta é sim. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, no caso Cefas aqui é Pedro, que dá uma ideia de que Pedro realmente era casado, até mesmo porque Jesus um dia curou a sogra de Pedro. Jesus não erra, mas se eu tivesse lá, eu ia falar assim: Jesus. Ok? Versículo 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? O que dá a entender que os demais apóstolos, eles não trabalhavam. Paulo está dizendo, será que é só eu e Barnabé? Ou seja, se Paulo diz só eu e Barnabé, implica dizer que os demais apóstolos não trabalhavam. Segue o raciocínio comigo? Será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Aí ele pergunta aqui no versículo 7, quem jamais milita a sua própria custa? Ou seja, qual é o soldado que chega para se alistar e diz assim, olha, eu quero me alistar, eu vim aqui me alistar no exército e eu vou pagar pela minha calça, pelo meu uniforme, pela minha bota, pelo meu armamento, eu vou pagar por tudo isso. Qual é o soldado que milita a sua própria custa? É a pergunta de Paulo. Não existe. O uniforme romano e todos os aparatos para o soldado eram providenciados pelo governo. O soldado não pagava por aquilo. Tá? Aí ele pergunta, versículo de número 7 ainda. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Qual é o fazendeiro que planta uma vinha e que se autoproíbe de comer do fruto da vinha que ele plantou? Nenhum. Todo fazendeiro, todo agricultor come da vinha que ele planta. Ou quem apacenta o gado e não come o leite do gado? Então, as perguntas que Paulo está fazendo aqui à igreja são perguntas para fazer a igreja pensar. E ele está aqui salientando o direito que os apóstolos tinham de serem sustentados, tá? De receberem o sustento. Okay? Aí ele continua. Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo?
Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Havia uma proibição na lei de Moisés do judeu fechar a boca do boi. Ou seja, o judeu ele pegava uma pedra gigantesca, assim, redonda, né? Duas pedras, uma em cima da outra, havia um buraco no meio, haviam pedaços de madeira nessas pedras, e os bois eles andavam em círculo, e o judeu jogava o trigo ali dentro, e o trigo ali era triturado, quebrava-se a casca, a semente ficava, e os bois, eles, enquanto giravam ali, eles iam debulhando o que caía. O judeu mão de vaca, para que o boi não comesse, ele ia e amarrava a boca do boi. Aí Deus disse, era uma proibição da lei. Deus disse: não atarás a boca do boi que está trabalhando. Deixa o boi comer. Deixa o boi comer. Era proibido pela lei. Tá? Aí ele continua: porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou seja, no entendimento de Paulo, quando isso foi escrito na lei, foi escrito também como Deus tendo pensamento no homem, tá? Não apenas nos bois, mas no homem. Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Olha o que diz o versículo 11. Se nós, está falando dele e de Barnabé, se nós vos semeamos as coisas espirituais. Quais são as coisas espirituais que eles semearam na igreja? O ensino da palavra, a pregação do evangelho, a oração, a intercessão, o cuidado espiritual. Será muito que de vós recolhamos as carnais? Quais são as coisas carnais a que Paulo se refere aqui? É a questão da contribuição, do sustento. É isso que ele está dizendo. Se nós semeamos entre vós as coisas espirituais, seria muito que também de vocês nós recolhêssemos aquilo que é carnal. Veja o que diz agora no versículo 12. Se outros participam deste poder sobre vós, ou seja, os demais apóstolos participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Paulo está dizendo, até agora Paulo veio provar que o fato do apóstolo, do obreiro ser sustentado era bíblico, era garantido e aprovado por Deus. Ele optou não receber, uma opção dele, mas isso não eliminava o fato de ser direito dele, ok? Não elimina o fato de que ele merecesse receber o sustento da igreja. Ele diz, nós optamos não receber, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Então, por amor ao evangelho, para que depois vocês não fiquem falando como vocês já falam, de que eu não sou apóstolo verdadeiro, para que vocês não adicionem a esse título, o título de mercenário, eu mostrei a vocês que eu tenho direito de receber, mas eu decidi não receber, por amor ao evangelho. Então, aqui era uma questão de uma sabedoria de Deus, para que o fato de Paulo ser sustentado pela igreja não trouxesse um escândalo maior ao evangelho, tá? Mas não era que Paulo não tivesse direito de receber. Ele vem provando até agora, com argumentos lógicos e claros e bíblicos, de que ele tinha direito sim de ser sustentado pela igreja, porque ele semeava entre os irmãos aquilo que era espiritual. Então ele merecia receber o que era carnal. Como o boi que debulha, que trabalha, ele também não podia ter a sua boca amordaçada, ele tinha o direito de comer. Como bom soldado alistado no exército de Cristo, ele não deveria pagar pelo seu uniforme ou pelos aparatos de guerra, mas isso deveria ser dado a ele pelo seu serviço. Então, até agora, Paulo vem argumentando e vem mostrando, nós, apóstolos,
temos sim o direito de sermos sustentados pela igreja, mas por amor ao Evangelho, eu decidi abrir mão desse direito. A questão aqui era uma outra questão, ok? Então, a igreja tem o dever de abençoar a vida daqueles que compartem o ministério da palavra, que oram, que intercedem, que ajudam, que semeiam no meio da igreja aquilo que é espiritual. Agora, claro, que hoje em dia, no contexto em que nós estamos vivendo, existem os aproveitadores, existem os mercenários, existem aqueles que estão no ministério simplesmente porque são preguiçosos, não querem trabalhar, mas isso não pode generalizar e não pode abdicar o direito do obreiro de receber o seu salário. Ok? Não pode. O próprio Jesus ensinou em Mateus 10:10 que o trabalhador ele é digno de receber o seu salário. Não é isso que Jesus diz? Mateus 10:10. Vamos lá conferir? Mateus 10:10. O que é que diz lá? Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Palavras do próprio Jesus. Mateus capítulo 10, versículo de número 10. Então, aquele que é apto para ensinar, aquele que exerce o ministério da palavra, ele tem o direito de ser sustentado pela igreja. Tá? E aqui é claro que nós entramos numa questão um tanto quanto delicada, porque, claro, o homem de Deus tem que usar de bom senso, e não aproveitar-se deste direito para adquirir ou para construir impérios aqui na terra. Ok? O sustento ele deve ser dado, ele deve ser garantido, mas não é o sustento para a construção de um império terreno. O que a gente vê hoje são pessoas que estão construindo verdadeiros impérios aqui embaixo, recebendo da igreja o sustento, enquanto que pessoas dentro da própria igreja passam, às vezes, muitas necessidades. E aí existe um desequilíbrio, tá? O pastor, ele é digno do seu salário, mas não é para que ele construa um império, para que ele ostente, para que ele se torne rico, porque hoje em dia a visão que o mundo tem é que todo pastor é rico. Todo pastor é rico. Essa é a visão que o mundo tem. Eu vou chamar eles para virem aqui na igreja, para eles darem uma olhadinha nos pastores que existem aqui na igreja. Eu vou apresentar a eles um pastor chamado Manuel Messias, que eu acho que é o soldado que se alistou e que paga para ser soldado, mas isso é uma outra história que a gente conta depois, né? Então a visão do mundo é que todo pastor é rico, porque criou-se essa má imagem do homem de Deus, de que todo pastor é picareta e tudo que ele quer é dízimo e oferta. Isso não pode quebrar o princípio de que o obreiro, o verdadeiro obreiro, o homem de Deus que realmente é instruído na palavra, que instrui a palavra, que reparte a palavra, ele não merece ser sustentado pela igreja. Ele merece sim. E ele merece pela mesma razão que os levitas eram sustentados, para que ele não se preocupe com o secular e ele foque naquilo que é espiritual. Para que ele não se preocupe com o secular, mas que ele foque no que é espiritual, para que ele possa se preparar, para que ele possa orar. Não é muito mais fácil um pastor que é sustentado pela igreja, para ele poder orar, se preparar, fazer um bom seminário teológico? Porque às vezes a gente pensa que o pastor faz seminário teológico para o seu próprio proveito. E a gente esquece que quanto mais o pastor estuda e ora, melhor é a comida que ele dá à igreja.
Então a gente esquece às vezes que isso é um investimento com retorno para nós. Então o pastor que é sustentado pela igreja, que recebe um salário da igreja, o pastor sério, não estou falando aqui de picareta, falando de pastor sério, o homem de Deus, ele tem mais tempo para orar, ele tem mais tempo para focar no ministério, para se aprimorar, para buscar a Deus, para estar disposto quando houver uma emergência de um irmão da igreja. Vamos colocar aqui, por exemplo, o caso de um pastor que trabalhe, que preste serviço para uma companhia. Ele está no seu trabalho, ele tem um compromisso em estar na companhia 8 horas durante 5 dias na semana. Acontece um caso de emergência de vida ou morte na igreja. Aí o irmão liga para o pastor pega o telefone e atende. Pastor, preciso do senhor aqui agora. Meu irmão, não posso deixar o meu trabalho. Eu vou orar por você e vou mandar o anjo ir aí lhe visitar. Porque eu não posso ir aí, não. Eu vou mandar o anjo dar uma visitinha a você, porque eu não posso sair daqui. Eu estou trabalhando. Eu tenho que colocar comida na minha casa, eu tenho uma família para sustentar, porque às vezes a gente pensa que pastor é anjo, que não come, não bebe, não tem conta para pagar, não dorme. Pastor é anjo da igreja no sentido figurado, mas não literal. Pastor come. A conta da AT&T que vocês pagam chega também na casa do pastor. Comida. Vocês pensam que quando o pastor vai comprar comida no Walmart, ele tem um cartão virtual de fé, ele chega lá na maquininha do Walmart e diz assim, ó, pela fé. E aí a maquininha diz, não, está tudo pago. Saia com as compras que você quiser. Isso não existe. Adoraria que fosse assim. A gente chegar no Walmart com cartãozinho de fé, botar naquela maquininha e... Não acontece. Então, quando o pastor ele está focado no que é espiritual, sabendo que existe uma igreja que lhe dá o suporte para que ele possa trazer o suporte para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, ele tem como mergulhar mais no que é espiritual e a igreja termina recebendo este investimento de volta. Essa é a ideia. Vocês sabiam que em algumas igrejas presbiterianas, eu vou dar o exemplo dos irmãos presbiterianos, porque eles são muito focados nessa questão de ensino, do pastor estudar e de se preparar. Muitas igrejas presbiterianas no Brasil mandam os seus pastores para cá, quer dizer, lá o pastor já faz o curso teológico lá, 4 anos, ele estuda, 4 anos, e para fazer o seu mestrado ou o seu doutorado, muitas igrejas se reúnem, os membros se reúnem e dizem assim, vamos mandar o nosso pastor para fazer o mestrado ou doutorado em teologia, mandam para cá, com os estudos pagos, eles pagam os estudos do pastor, o pastor fica aqui por um tempo, termina os seus estudos e volta para pastorear a igreja lá. Como parte do salário pastoral, eles recebem auxílio para livros, porque a igreja entende que quanto mais o pastor ler e se aprofundar, melhor vai ser o alimento que eles vão receber. É uma outra mentalidade. Tá? E como é que a igreja recebe esses recursos? A igreja recebe esses recursos através dos dízimos e das ofertas voluntárias. Tá? É algo que a igreja tem que dar para que isso possa acontecer. Eu não estou ensinando aqui, queridos, nada fora do que o texto ensina. É uma realidade bíblica, tá? Talvez seja difícil de engolir, mas é uma realidade bíblica. É o que a Bíblia ensina. Paulo está ensinando lá nos Gálatas justamente isso aqui. Tá? Gálatas capítulo 6, vamos voltar ao texto que nós lemos. Gálatas capítulo 6, versículo de número 8. Versículo de número 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Este é o princípio que Paulo está ensinando aqui. Ok? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E aí Paulo fala sobre a lei da semeadura e da colheita. É impossível que você colha aquilo que você não plantou. Ok? Você não pode colher o que você não plantou.
Você não pode colher uvas se você plantou mangas ou maçãs. Isto é uma lei. Isso aqui não tem como ser quebrado. Paulo deixa bem claro aqui. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção. Então, já que o contexto de Paulo aqui é a questão do sustento do obreiro, semear na carne aqui traz a ideia daquele irmão que simplesmente gasta o que tem consigo mesmo. Ele semeia na sua carne. Ele gasta o que tem para satisfazer todos os seus prazeres. Paulo diz, o que semeia na carne, ele vai terminar colhendo corrupção, porque um dia a gente vai morrer, tudo vai ficar, tudo vai se corromper, tudo vai terminar. Em contraste, o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aí ele diz no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É o dever da igreja de cuidar daqueles que são domésticos da fé. Não é que a igreja vai negligenciar aquele que não é cristão, que não comunga da mesma fé, mas Paulo vai dizer que principalmente quando formos fazer o bem, façamos com aqueles que são domésticos da fé, olhando para as necessidades da igreja, dos irmãos, e, na medida do possível, ajudando aqueles que realmente precisam. E às vezes nós chegamos na igreja para adorar a Deus, e a gente adora a Deus, a gente glorifica a Deus, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente fala em línguas estranhas, a gente profetiza, e do nosso lado existe um irmão que às vezes não tem o que comer. Ele está bem vestido, ele chegou em um carro que talvez aparente ser um carraço, mas às vezes ele não tem o que comer. Às vezes ele está assim para perder a sua casa, para não ter onde ficar com seus filhos. E a gente está ali adorando a Deus, ele adora a Deus também, porque crente adora a Deus na diversidade. E a gente às vezes se preocupa com missões e com fazer as coisas, mas a gente esquece às vezes de ajudar aqueles que são domésticos da fé, de cuidar das necessidades uns dos outros. E cuidar da necessidade do nosso irmão não é um dever pastoral apenas, é um dever de cada um de nós como irmãos que somos. Então, se eu tenho condições de ajudar, e se eu conheço a causa, se eu conheço a necessidade, é uma obrigação minha. Não preciso pedir autorização ao pastor, ou comunicar ao pastor que, olha, pastor, o irmão fulano tal está passando por um momento de dificuldades, para que o pastor chame a igreja e a igreja ajude. Se eu tenho condições, é uma obrigação minha de fazer, de cuidar do doméstico da fé, de compartilhar aquilo que Deus me deu de mais com aqueles que não têm muito ou que não têm nada. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, porque a gente vive num contexto capitalista onde sobrevive quem tem mais e eu trabalho muito para ganhar o meu dinheiro, o que é meu. Cada um faz o seu, cada um se vire, dê um jeito, porque o que é meu e quando eu morrer eu vou levar comigo. É o contexto que a gente vive. É a lei da selva. Sobrevive aquele que é mais forte. Na realidade, a igreja ela funciona diferente, né? A igreja ela funciona da forma que Deus ele dá, e Deus dá às vezes a algumas pessoas mais do que a outras, mas Deus dá a algumas pessoas mais do que a outras, para que essas que têm muito possam ajudar aqueles que não têm ou aqueles que têm pouco. É assim que a igreja funciona.
Eu não estou falando também que você que tem condições de ajudar, você vai simplesmente agora pegar tudo que você tem e vai vender, e você vai se desfazer de tudo que você tem. Ou que você vai ajudar o irmão que é preguiçoso, que tem irmão que é preguiçoso. Quer dizer, o cara, ele não trabalha, ele sai, acorda todo dia, meio-dia, e ele sai com a gaiolinha, com um sabiá dentro da gaiolinha, assoviando. Quer dizer, Paulo diz, olha, aquele que não trabalha, ele também não coma. Então, vamos também cair, orar e vigiar. Como dizia a mamãe, a filósofa da minha mãe, olho no padre e olho na missa. E no São Cristão, que ela dizia que era o mais ladrão. Era assim que ela falava. Então, você não vai também, porque existe, do mesmo jeito que existem pastores que são aproveitadores, existem irmãos que são preguiçosos. E Deus não tem compromisso com quem é preguiçoso. Deus não chama preguiçoso. O chamado de Deus para o preguiçoso é para a enxada. Deus tem uma enxada angelical, poderosa, para todo preguiçoso da igreja. Deus tem uma enxada afiada, uma foice, uma pá, alguma coisa. Eu estou falando daquele irmão que ele busca o trabalho, que ele procura trabalhar, que ele bate na porta, mas as portas estão fechadas. Ele já tentou de todas as formas trazer o sustento para sua casa, mas não conseguiu. Não é daquele irmão que fica escolhendo o que é que vai fazer. Ah, não vou fazer isso não, porque eu não gosto de fazer isso. Ou eu não sei fazer. Aprende, né? Não, mas eu não gosto de fazer isso, não é minha área. Então, meu amigo, você fica aí até Jesus mandar o anjo da área, porque o anjo da área não chegou ainda. Tá entendendo? Chegou o anjo da enxada, da capinação, é isso, é a porta que Deus abriu, é essa. Se você quiser, entre por ela, senão, você do vecchio, de qualquer coisa. Mas o anjo da área, às vezes ele demora um pouquinho para chegar. Então você fica esperando o anjo da área, chegou outro anjo, você não quis? Então, olha, eu estou falando do irmão que luta, que busca, do irmão sincero, que realmente está lutando, mas não, porque às vezes Deus nos coloca em situações em que Ele fecha todas as portas. E a gente bate e a gente não encontra. Mas não é o irmão que cruza os braços e diz assim, não, eu só vou realmente quando Deus me dê aquele trabalho de engenheiro. O cara nem engenheiro é, mas ele quer o trabalho do engenheiro. Quer dizer, esse aí não come. Né? Esse aí não come. Então nós devemos cuidar daqueles que são da fé, daqueles que são domésticos na fé, dos nossos irmãos. Isso faz parte também da nossa fé, do nosso cristianismo. Na igreja primitiva, eles faziam assim, eles repartiam o que tinham. Não estou falando que você deve vender o que você tem para você dar na igreja, ou entregar ao pastor, ou sair distribuindo dinheiro por aí. Se você quiser fazer isso, me procura, eu sou o primeiro a receber. Não estou falando para você fazer, não vá fazer, por favor. Tá? Mas tenha consciência de que a Bíblia nos dá essa responsabilidade. A responsabilidade tanto de cuidar daqueles que são nossos mestres e pastores e obreiros, para que eles possam ter uma vida tranquila e que possam focar no que é espiritual, e veja isso como um investimento, porque o retorno que você vai receber é um retorno espiritual. É muito mais fácil para um pastor que é sustentado pela igreja como salário digno, focar na questão da oração, do que para um pastor que tem que trabalhar 12 horas debaixo do sol quente numa construção, ou pintando parede, ou pintando apartamento, ou capinando, para depois de 12 horas chegar em casa e orar. Imagina só. Olha só a diferença. O pastor ele vai orar, porque ele é homem de Deus, ele vai orar. Mas seria muito mais fácil se ele pudesse acordar de manhã, tendo a tranquilidade de que ele vai ter realmente o sustento de cada dia, e ele entrar no seu quarto e orar e buscar a face de Deus, e receber a iluminação de Deus, e receber intimidade com Deus, para chegar no culto e dar à igreja aquilo que ele recebeu. É uma diferença muito grande. Tá? E esse poder está em nossas mãos. E é um dever nosso. Eu não estou falando aqui da ajuda ao mercenário, do picareta, do lobo. O lobo tem que ser exterminado. Tem que ser exterminado.
tá? Estou falando do homem de Deus que foi chamado por Deus para realmente exercer o ministério da palavra. Amém, querido? 1 de Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, para a gente terminar, o que é que diz lá? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. A duplicada honra aqui que Paulo está se referindo é a questão de salário, tá? De questão de recebimento. Pois dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então Paulo aqui menciona as palavras de Jesus que nós lemos em Mateus 10 e 10, e o que estava escrito na lei de Moisés, que nós lemos também. Vejam que as duas referências que Paulo usa aqui estão relacionadas à questão financeira. Então Paulo está dizendo que os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Esta é a visão de Paulo e o ensino do Novo Testamento sobre a questão do sustento pastoral. E aos pastores, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. E eu encerro com este versículo, quando Pedro escreve aos pastores, e ele diz o seguinte: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Não é porque a igreja não tem condições de sustentar que o pastor deixa de exercer o seu ministério. Ele vai exercer o ministério dele porque ele foi chamado por Deus. Mas seria bem mais fácil de exercer esse ministério se ele pudesse ser sustentado e remunerado pela igreja. O homem de Deus não deixa de exercer o seu ministério porque não recebe da igreja. Ele continua exercendo o seu ministério, mas com mais dificuldade, tá? Seria bem mais fácil se ele pudesse ter a igreja como um backup, como suporte, para poder se aprimorar as coisas espirituais. Os irmãos entenderam? Amém? Então vamos nesta noite, pastor Davi. Amém? Pode tirar a oferta? Pode? Então tá bom. Vamos recolher dízimos e... Vamos contribuir com dízimos e ofertas. Eu entendo que quando se trata da questão financeira, nós temos muita dificuldade, porque muitos de nós ainda somos servos do dinheiro. Essa é a grande realidade. Nós somos servos do dinheiro. E a gente precisa orar para que Deus realmente mude o nosso coração e mude a nossa mentalidade, quebre realmente o nosso coração. E isso é algo que só Deus pode fazer. Não existe nada que a gente possa fazer para mudar isso. É algo que nós temos que orar e levar a Deus. E Jesus disse que o dinheiro, na realidade, ele é um Deus. Disse, não podeis servir a Deus, não podeis servir a Mamon, as riquezas. Então, nós precisamos nos libertar disso. A avareza, ela é um pecado como qualquer outro pecado. Tá? Então vamos orar nesta noite, vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas e vamos estar orando para que Deus possa suprir as necessidades da sua obra como Ele tem suprido até o dia de hoje. Mas que Deus possa tocar nos nossos corações e que nós venhamos a ser contribuintes ávidos e generosos, porque a Bíblia ensina que nós temos que contribuir com generosidade, claro, de acordo com as suas condições, mas com generosidade. Não
não entendendo que você está dando dinheiro para o pastor, mas entendendo que você está semeando. E Paulo diz que aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Amém? Senhor, obrigado por estarmos aqui, te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome, pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos a tua palavra, a guardarmos a tua palavra em nossos corações, e pedimos que o Senhor abençoe agora aqueles que vão dizimar e ofertar na tua casa, que eles façam com generosidade, que eles façam com amor, sem serem pressionados, sem serem obrigados, mas de coração voluntário, como tua palavra ensina, sabendo que tu és poderoso, Senhor, para abençoar a sementeira dos teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos pela tua obra, pedimos que o Senhor continue abençoando a tua obra, trazendo os recursos para que a tua obra seja realizada aqui na terra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Nós não vamos cantar por causa do horário, tá? Os irmãos já podem passar as salvas e eu vou dar os avisos se o pastor deve me permitir. Posso? O senhor é o chefe. Eu quero fazer um pedido de oração aqui nesta noite especial pela irmã Etienne e pela sua família. O irmão da irmã Etienne veio visitá-la e ele teve algumas complicações de saúde e estava com um problema muito sério em uma de suas pernas. E foi levado às pressas para o hospital. Ela me ligou hoje durante a tarde, em desespero, porque os médicos estavam tentando fazer um procedimento para que ele não perdesse a sua perna. E parece que o procedimento não deu certo, eles iam tentar um outro procedimento, então a família está muito abalada com essa situação. Uma pessoa que veio do Brasil para passar férias aqui e chegou aqui e encontrou essa situação adversa. Então orem pelo irmão da irmã Etienne, que está no hospital. Ele está no presbiteriano de Dallas. Irmão Cristiano, isso. Eu não sei se ele pode receber visita ou não, mas se os irmãos quiserem visitar, é bom ligar para a irmã Etienne antes para perguntar. Mas orem pela família, porque eles estão muito abalados. Tá? Orem também pelo pastor Messias, que provavelmente está retornando amanhã. A irmã Norma, pelo seu estado de saúde, para que Deus possa realmente guardá-la e restaurar a sua saúde. Após o culto, nós teremos a vigília às 10h45, 11 horas. Quebrou os 15, foi? Eu nunca entendi porque é 10h45, mas 11 horas, ok, às 11 horas. Às 11 horas, então os irmãos, vai ser aqui, tá? Os irmãos já podem comer ali no McDonald's alguma coisa e retornarem aqui para estarem orando. A data da reunião será dada pelo pastor Messias, a próxima reunião, e aí os irmãos depois vão ouvir do mesmo, sobre a data da reunião. Domingo, a partir das 10 horas, temos a escola dominical e 11 horas o nosso serviço de louvor e adoração ao nome do Senhor. Eu acho que esses são todos os avisos. É Santa Ceia. Deveria ser Santa Ceia. Não sei se vai ser, mas deveria ser. É porque eu não sei se o pastor ele vai tentar. Sabe como é que é voo stand-by? Né? Vai tentar o voo amanhã, mas stand-by é o último que entra. Então, se não tiver vaga, eu não sei se ele vai querer fazer ou não a Santa Ceia. Mas aí ele avisa. Mas o domingo é o domingo da Santa Ceia. Então, os irmãos venham preparados para a Santa Ceia. Tá bom? Não pequem, tá? Venham preparados para a Santa Ceia. Então, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Amém. Vamos estar orando pelos irmãos que estão enfermos, para que Deus possa restaurá-los. E orando também por aqueles que não vieram, para que Deus possa também abençoá-los. Senhor, louvamos o teu nome e te bendizemos. Obrigado, Pai, pela tua presença e pela tua palavra.
Que bom estarmos aqui na tua casa. Eu oro por aqueles que chegaram aqui e peço, Senhor, a tua bênção sobre eles, que o Senhor os ajude. Levantamos nesta noite, Senhor, um clamor pela família da irmã Etienne. Pedimos que o Senhor os visite, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Visite ali, Senhor, o seu irmão que está hospitalizado. O Senhor pode realizar um milagre, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e restaurar ali a saúde, Senhor, do teu servo. Para os médicos, Senhor, é algo difícil, mas para o Senhor não há nada impossível. Tu és o Deus dos deuses, todo-poderoso. Nós oramos e pedimos a tua intervenção para a glória do teu nome. Também oramos, Senhor, pela esposa do pastor Jorge, Senhor, que também está enferma, que necessita de um milagre. Senhor, tu és o Deus que pode realizar este milagre nesta noite, Senhor, e curar a tua filha, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos, Senhor, pela cura da tua serva. Em nome de Jesus, os irmãos que estão enfermos, oramos pelo nosso pastor, pedimos que o Senhor o traga em paz. Oramos pela vida da irmã Norma, que o Senhor restaure a sua saúde, e por todos aqueles que estão, Senhor, enfermos, pedimos a restauração da saúde dos teus filhos. Em nome de Jesus, abençoe a vigília que vai ser realizada nesta noite, abençoe com a tua presença, com a tua unção, com o teu poder. Nós queremos a tua presença neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos dizem: amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.